Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Renato aqui mais uma vez pelo Oportunidades Especiais. Hoje nós estamos com mais um podcast, né? Com uma empresa muito bacana aqui convidada, nas pessoas aqui, duas queridas, né, com a gente. Já já eu vou apresentá-las formalmente, né? Mas para quem não me conhece, o meu nome é Renato, sou pessoa com deficiência visual. Fazendo uma breve descrição minha, eu sou um homem de meia idade, de pele morena ou parda, como prefiram. Estou usando hoje aqui um fone de ouvido de arco nas duas orelhas. Tenho o cabelo raspado, né? Sou careca. Estou usando também uma camisa polo e estou com um fundo de tela meio desfocado. Nosso podcast sempre tem a intenção, o objetivo de trazer empresas que vêm realizando um trabalho legal, né? Um trabalho bacana nesse processo de inclusão profissional das pessoas com deficiência. Então, hoje aqui eu estou com a Larissa, estou também com a Ana, da Clear Sale. Então, meninas, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pela presença, pelo horário reservado aqui com a gente, né? Então, queria, acho que primeiro para a Larissa, né, pra passar aí as boas-vindas e dizer que, Larissa, obrigado mais uma vez também, sempre atendendo a gente, né? Então, acho que já já a gente passa a bola para a Ana, mas se você quiser falar um bom dia, boa tarde, boa noite aí para nossa audiência, fica super à vontade, viu, querida? Oi, pessoal, bom dia. O prazer é nosso, Renato e João, muito obrigada pelo convite. A gente tem essa parceria aí já há alguns anos, então um super prazer estar aqui. Eu vou fazer também minha audiodescrição brevemente. Eu sou a Larissa, como eu disse, sou uma mulher cis, branca, tenho os cabelos cacheados. Hoje eu tô com um penteado, então ele tá meio preso assim no topo da cabeça e o resto solto. Estou com uma regata laranja aí para combinar com a marca da Clear. E também estou com o fundo desfocado aqui. E eu uso um óculos de grau de armação preta arredondada. Ah, É, Acho que vou deixar a Ana se apresentar e isso depois é, fala um pouco sobre mim. acho que também. Sim, oi, Ana, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite também. Muito legal estar aqui. Obrigada pelo convite, João, Renato. Muito feliz de estar aqui com a Lari também, parceira de vários projetos que a gente faz em diversidade na Clear Sale. Eu sou a Ana, sou uma mulher cis, branca, tenho cabelo cacheado, ele está preso para cima, fiz um coque. Estou usando um óculos de armação arredondada, de cor clara, meio marrom. Um batom laranja para combinar com a blusa da Lari, e uma blusa verde e um fundo também mais embaçado, né? Para vocês não verem a bagunça aqui da minha casa. Muito feliz de estar aqui. Obrigada mais uma vez aí pelo convite. Olha, no nosso próximo encontro eu também vou vir com o cabelo amarrado para cima, viu? Para não ficar para trás, tá vendo? Então, gente, olha, obrigado mais uma vez. E Larissa, acho que para a gente fazer um esquenta aqui para o nosso bate-papo, né? Acho que eu queria pedir para você falar um pouquinho aí da sua trajetória dentro da Clear e também falar um pouquinho, né? Um pouquinho da empresa, eventualmente, para quem esteja assistindo e não conheça o trabalho da Clear Sale. E aí a gente vai conduzindo aqui o nosso bate-papo. Fica à vontade. Perfeito. Falando um pouquinho sobre mim, eu estou na ClearSale faz 5 anos, então recentemente completei 5 anos de empresa, já tem um tempinho. Eu faço parte aqui do time de marca empregadora, ele fica dentro do contexto de People Talent, é, numa área mais conhecida, né, como recrutamento e seleção. E contando um pouquinho sobre a ClearSale, a Clear é uma empresa brasileira, mas que atua aí de forma global. A gente está no mercado aí já há mais de 20 anos. E a forma que a gente se descreve, né, é que somos a empresa que mais conhece o comportamento do consumidor digital no Brasil. A gente combate fraude, é o nosso carro-chefe, em diversos segmentos. Então, e-commerce, mercado financeiro, venda direta, telecomunicação, dentre outros. E eu sempre gosto de explicar de uma forma simples, assim, eu brinco que é a forma que eu expliquei para minha avó o que a minha empresa faz. Então, basicamente, quando, né,
você, pessoa física, está ali fazendo uma compra num site ali, num e-commerce que você gosta e que provavelmente é um cliente da ClearSale, a gente está ali intermediando essa transação, garantindo que é você mesmo que está usando aqueles dados, que não tem nenhum fraudador tentando ali usar os seus dados indevidamente. Então, inclusive em alguns sites que vocês entrarem, assim, vocês vão ver o logo da ClearSale. Então, quando tem o nosso logo ali, a gente está por trás, garantindo que aquelas transações ocorram de uma forma segura e tudo mais. Então, a gente fala aqui na Clear que o nosso propósito é garantir que a vida digital se torne cada vez mais simples, mais segura e mais justa. Esse é um pouco da Clear, Renato. E esse ponto é muito importante, porque a gente percebe, eu também, enquanto pessoa que usa, né, a internet de várias maneiras diferentes, em sites e tudo mais, pesquisas, né, tanto a importância da segurança, como também a importância que a gente fala cada vez mais aqui da acessibilidade de um modo geral, porque hoje as pessoas com deficiência também são pessoas que são consumidores, consumidoras, né? Muitas vezes não só para si, mas também como são pais de família, mães de família, pessoas que têm outras que dependem dela, né? Então, muitas vezes as pessoas com deficiência também, né, são tão usuárias de toda a tecnologia como qualquer pessoa. E eu sei que essa preocupação de vocês também é uma preocupação que vai de dentro para fora, né? Porque conheço o trabalho de vocês e fica até um pouco difícil da gente falar de todo o trabalho bacana que vocês vêm realizando, de modo geral, voltado para essa questão da inclusão, né? Então, também acho que para dar seguimento aqui, para não perder isso que eu acabei de dizer, queria que vocês falassem um pouquinho aí, Larissa, Ana, né? Fiquem muito à vontade, para esse processo de inclusão na empresa, quando a gente fala da empregabilidade, quando a gente fala desse processo aí, tanto nas portas de entrada, como também como a gente fala nessa questão da contratação das pessoas com deficiência, né? A gente sabe que é um processo bem amplo e vocês realizam isso de uma forma muito bacana. Então, voltado a esse tema da inclusão, né? Como que a gente tem hoje a ClearSale atuando nesse processo? Boa. Vamos lá, Renato. Eu acho que a Clear, obviamente, a gente sempre tem muito a fazer e um caminho aí pela frente, né? Mas eu acho que falando de oportunidades e de ações, assim, que a gente tem feito, acho que a gente está nesse caminho já há um tempo, acho que a gente tá olhando para isso, para o tema de diversidade já há um tempo, e temos um papel bem ativo nesse sentido e principalmente no que tange a pessoa com deficiência, acho que foi um foco nosso nos últimos 2 anos, pelo menos. E aí, falando muito do meu contexto também aqui de People Talent, acho que a gente tem um papel fundamental nisso, né? Porque as nossas recrutadoras, eu como marca empregadora, enfim, a gente está ali na porta de entrada, então quando a gente pensa em atração, o nosso papel aqui, Renato, nos últimos anos, tem sido muito relacionado a sensibilizar a liderança, então, seja trazendo vocês, por exemplo, né, como parceiros para conversar com a liderança e mostrar o porquê que é importante abrir uma vaga afirmativa, por exemplo, qual a diferença que isso faz para uma pessoa com deficiência ali na hora da candidatura. Seja trazendo programas, né, 100% afirmativos. Esse ano a gente teve um programa de jovem aprendiz, por exemplo, que ele foi 100% afirmativo para públicos subrepresentados, ou trazendo parcerias como vocês e muitas outras que a gente fez aí ao longo desses últimos anos. Então, pensando aqui em recrutamento, em People Talent, é um pouco disso. E quando a gente foi olhar para mercado de trabalho, né, a gente entende que muitas vezes o que falta é oportunidade mesmo para pessoas de grupos representados no geral, mas aqui falando de pessoas com deficiência. Então, a gente criou um programa, né, primeiramente interno, que é o ClearSale Tech,
que é um programa de formação para pessoas em tecnologia, ali de grupos subrepresentados dentro da empresa. A gente tem uma área aqui na empresa, Renato, né, e para todo mundo que estiver assistindo, que é uma área de operação, que tem um público mais de base, e a gente criou esse programa voltado para essa área, para dar oportunidade para essas pessoas se formarem em tecnologia e dados e poderem fazer transição de carreira aí dentro da ClearSale. Então, é um programa que eu tenho muito orgulho, assim, da nossa área de people no geral, da empresa, né? E eu acho uma iniciativa incrível. E muito, acho que inspirado nesse programa, nasce ali um programa que a gente lançou esse ano, que é o Impulsiona, que também é um programa de formação, só que voltado para o público externo, né, dessa vez. Então, a gente lançou o Impulsiona aí no comecinho do ano, as inscrições rolaram ali por volta de abril. É um programa em parceria com a Wise Hands, ali é 100% gratuito, online também. E esse programa ofereceu bolsas de estudos ali, também com 2 trilhas de formação, negócios ou dados. E, inclusive, a primeira turma aí se forma em breve. Então, falando um pouquinho de iniciativas e empregabilidade, essa é um pouco a visão aqui da Clear. E eu acho que a Ana também tem pontos a contribuir nesse sentido. E só para eu não perder, e também para a gente receber aqui a fala da Ana, né? Mas não quero perder isso que você trouxe, Larissa. Tem algumas coisas que soam muito bem quando a gente ouve a empresa, sabe? Como você agora falou sobre programa, sobre programas de inclusão de um modo geral, né? E essa palavra programa de inclusão, ela é muito bem-vinda porque quando a gente fala em programa, a gente está falando de uma coisa que tem o objetivo de ser longevo, de ser permanente, uma coisa que faz parte da cultura, neste caso, inclusiva da empresa. Porque muitas vezes, quando a gente tem um projeto de inclusão, tudo bem, não tem nada errado em ter projetos, mas geralmente um projeto ele tem começo, meio e fim. E muitas vezes ele tem até uma verba direcionada para aquilo. Então, às vezes acaba a verba, acaba o projeto. E às vezes também o projeto ele tem começo, meio e fim. E nem sempre esse recomeço ele está programado. E o programa de inclusão é diferente. O programa ele tem essa ideia de ser permanente, de cada vez aumentar e se transformar em outros programas de inclusão para atender, para alcançar, para recepcionar mais pessoas. E no caso de vocês, né, os grupos aí, entre aspas, minoritários, também grupos de pessoas com deficiência. Então isso mostra, isso denuncia, isso nos traz, né, uma maturidade da empresa nesse processo de inclusão. Então, acho que é mais ou menos isso, né, Larissa, Ana? Perfeito, perfeito, Renato. E foi muito legal, até pegando o gancho com o que você falou, Renato, contando um pouco do histórico de diversidade na ClearSale, foi muito legal você ter falado da questão do projeto, do programa, porque quando a gente fala de quando a gente começou a estruturar mais as questões de diversidade, a gente começou como um projeto, a gente escreveu, tinha um projeto escrito lá em 2018, depois a gente se transformou em um programa em 2020, mais ou menos, até que em 2021 a gente institucionalizou então a área de diversidade. A gente seguiu um caminho assim, justo nessa linha que você comentou, de projeto, programa, e atualmente a gente tem uma área, né, de diversidade institucionalizada desde 2021. E aí, contando um pouco desse histórico, assim, desse processo, foi muito legal, assim, uma coisa que eu falo que foi muito importante para a gente conseguir colocar as ações de DI na empresa, aí só contando um pouco do que eu faço na ClearStage, que eu não falei sobre isso. Eu cuido aqui da área de diversidade. Estou na Clear há 7 anos. E foi legal porque eu acompanhei esse processo, assim, então foi muito legal isso de ver, assim. E uma coisa que eu entendo que foi muito importante foi justamente a cultura da ClearSale ter um olhar já de valorização das pessoas. Então, isso foi muito importante e eu vejo que isso é algo muito importante para que as empresas consigam, de fato, fazer com que diversidade, equidade e inclusão
aconteçam de forma genuína, que não seja algo de prateleira, mas que de fato faça parte do que a gente acredita mesmo. Então, por fazer parte da cultura da empresa, por estar, a gente tinha a palavra diversidade já nos nossos valores, assim, a gente tinha, antes de ter uma área de diversidade, eu entrei aqui na empresa também, eu não cuidava da área, eu fazia pesquisa, cuidava das premiações e aos poucos fui trilhando esse caminho, assim. Mas a gente já tinha mulheres que se encontravam da área de dados para falarem de questões de gênero, a gente já tinha espaços para falar sobre temas que surgiam os temas de diversidade de forma espontânea, e aos poucos a gente foi entendendo, depois principalmente de uma pesquisa demográfica que a gente fez em 2019, início de 2019, a gente conseguiu ter uma visibilidade assim melhor. A gente perguntou tudo, assim, tudo que a gente podia sobre diversidade e teve uma visibilidade melhor sobre como que a gente estava em relação ao tema. E começamos a estruturar melhor as nossas ações, e focando muito em pessoas com deficiência, que a gente entendia que a gente precisava trazer e incluir. Não adiantava só trazer as pessoas. Então, foi até uma discussão que a gente tinha, assim, que era difícil para a gente, que a gente falava assim, tá bom, a gente quer, a gente sabe que é importante, mas o que a gente faz primeiro? A gente traz as pessoas, a gente deixa a casa toda pronta primeiro, a gente ficava tipo, não dá para trazer se a gente não tiver todas as ferramentas possíveis que existem e não tiver toda a acessibilidade possível. Então tinha essa discussão e acho que hoje a gente chegou num lugar que tá legal, que a gente consegue fazer um balanço legal pode ser que a gente não tenha tudo mesmo, todas as ferramentas possíveis, mas a gente já tem muito mais do que a gente já teve antes, e a gente tem as pessoas também que ajudam a gente nessa troca, né? Aquela frase do nada sobre nós sem nós. Hoje a gente tem as pessoas aqui, a gente consegue falar e trocar, entender o que a gente precisa fazer para melhorar. Então, esse processo foi curioso, assim, a gente levantou todos desde o onboarding até quando a pessoa está saindo da empresa. O que a gente tem de acessibilidade, o que a gente não tem. Aí a gente mapeou tudo e falou, tá, e agora, como é que faz? Foi uma coisa nessa linha, assim, e foi muito importante que em 2021 a gente também criou os grupos de inclusão, inclusive o PC Desenvolve, que é o grupo formado pelas pessoas com deficiência aqui da Clear. A gente teve um sponsor também no início do grupo, que foi muito importante, que era da diretoria da empresa. A gente tem sponsors da diretoria da empresa, de todos os nossos grupos aqui, então é muito importante esse papel da liderança, né, para apoiar a gente nos projetos. E isso foi muito importante para a gente conseguir estar onde a gente está, assim. E aí, falando um pouco de como a gente está atualmente, eu vejo que a gente está num momento muito legal, assim, a gente tem muito ainda o que aprender e crescer, mas eu vejo as pessoas engajadas de forma geral, a área de people, assim, que é a nossa área, né, da Lara e a minha, as pessoas entendendo que isso é importante, e já sabendo o que fazer, né, porque antes era o que eu faço agora, tipo, já sabendo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e tomando a iniciativa e tendo autonomia para seguir com os projetos, as lideranças querendo abrir vaga afirmativa, porque vaga afirmativa também foi uma discussão aqui até a empresa ficar confortável para a gente colocar vaga afirmativa. Hoje em dia a gente tem lideranças querendo abrir as vagas e querendo realmente trazer as pessoas, incluí-las da melhor forma. Muitos momentos de troca, treinamentos, assim, a gente ainda quer ter cada vez mais. Aqui na Clínica a gente gosta de fazer muitas coisas, então às vezes as agendas ficam um pouco difíceis, mas a gente sabe que diversidade, equidade e inclusão é prioridade. E nosso maior foco atual é realmente trazer e ter mais pessoas com deficiência na Clear Sale, né? E aí, esse ano a gente conseguiu fazer implantar um projeto que foi bem legal, que foi incluir um plugin de acessibilidade nos nossos sistemas internos. Então, hoje a gente tem um plugin de acessibilidade com mais de 30 funcionalidades para as pessoas usarem, principalmente o pessoal da operação que faz a análise, né, das compras. E aí até estou com os dados bem fresquinhos aqui, porque sai um relatório de que a gente ficou pensando, e aí, tá funcionando, não tá? As pessoas estão usando, né? A gente implantou em julho, e de julho até essa semana agora de outubro, a gente teve mais de 7.500 ativações dos recursos implantados. Então, o pessoal está usando, está sendo bem importante assim a gente ter colocado esse plugin. Também foi um projeto que tem mais de um ano que a gente está alinhando para fazer acontecer, e pessoal da área de produtos, assim, isso é muito legal também. Estou muito empolgada, né, gente? Mas
É porque eu estou vendo também uma sinergia entre as áreas, assim. Então, a gente está tendo projetos que estão envolvendo outras áreas querendo fazer acontecer e às vezes não sabendo como, mas procurando aqui a nossa área de diversidade para a gente poder apoiar. Então, eu vejo que a gente está num momento bem legal e que a gente vai conseguir alcançar cada vez mais representatividade, ter mais pessoas com deficiência na liderança também, enfim. Estamos aí com essas ideias. Não, e o que eu percebo, já ia comentar isso, né, do seu entusiasmo aí, né, o entusiasmo de vocês, que vocês trazem isso na fala, né, na expressão de vocês, o que mostra, além daquela maturidade, né, nesse sentido, mostra também uma naturalidade que a gente tanto fala aqui, né, para as pessoas que, quando a gente fala de diversidade, inclusão, equidade, quando a gente fala de preparar o nosso caminho para que as coisas comecem a acontecer, não é porque a gente precisa fazer isso, e isso é um problema que a empresa tem que resolver, essa questão da inclusão e tudo mais. Não, né? Isso é uma coisa natural, isso é uma coisa que fortalece, não é uma coisa que nós estamos fazendo ali para o outro que tem deficiência, é uma coisa que é saudável para a empresa de modo geral, porque todo mundo sai ganhando. E lá no final das contas, né? Os nossos produtos, serviços, eles acabam ficando mais interessantes, mais funcionais para todo mundo, pessoas com e sem deficiência, homens, mulheres, pessoas idosas, quem não é idoso, né? Então, eu acho que tudo isso mostra que o trabalho de vocês é um trabalho maduro e tem tudo aí para cada vez mais, né, melhorar o que, ao meu ver, já parece muito bom. E falando um pouquinho de tecnologia, meninas, eu sei que essa área é uma área que muitas pessoas com deficiência também conseguem realizar trabalho, né, tanto presencial, muitas pessoas também trabalham à distância. Como que é isso para vocês, assim, as vagas para as pessoas com deficiência, de modo geral, assim? Boa, Renata, essa é uma pergunta bem interessante. Do final ali, né, da pandemia, enfim, desde a pandemia, a Clear oficializou o modelo de trabalho como remote first. Então, os nossos colaboradores estão espalhados aí pelo Brasil e até mesmo pelo mundo. Então, todas as pessoas podem trabalhar de casa, do lugar que preferir. A gente tem, de fato, um escritório aqui em São Paulo, em Barueri, né? Uma sede, muito mais para encontros de times, para ações, enfim, para receber cliente e tudo mais, mas não é um escritório que comporta todas as pessoas que a gente tem, e a gente decidiu que também fazia mais sentido para a nossa cultura e para o nosso jeito de ser, que as pessoas tivessem essa flexibilidade, essa autonomia para poder estar onde quiser e onde se sentir melhor. E aí, isso, obviamente, inclui também as pessoas com deficiência. Então, hoje as nossas vagas, elas são para todo o Brasil, e são 100% remotas. A gente vai ter ali uma vaga ou outra muito específica que a função requer, né, que a pessoa esteja presencial, igual uma vaga de logística, enfim, mas são realmente vagas bem específicas. E a gente tem o nosso programa de Jovem Aprendiz, que eu comentei com vocês, que foi 100% afirmativo, inclusive esse ano, foi super legal. O programa de Jovem Aprendiz, a gente tem uma limitação no sentido de ser para o Brasil todo, então ele abrange apenas as pessoas da Grande São Paulo, porque pela lei, né, o jovem aprendiz ele precisa fazer um curso complementar ali durante esse período de contrato ali para aprendizagem da pessoa, né? E esse curso ele é presencial, então um dia da semana o aprendiz ele precisa ir ali presencial e é por isso que precisa ser aqui para a Grande São Paulo. Mas no geral a gente tem aí oportunidades para o Brasil todo, Renato. Que legal. Bom, olha, o que eu vejo é que a gente poderia ficar aqui, né, horas falando de todo o trabalho que está sendo feito hoje, mas também de todo o trabalho que já foi construído até aqui, porque, como vocês disseram, né,
algumas coisas aí, elas já estão acontecendo desde 2017, 2018, nós estamos hoje em 2024, então, todo esse trabalho, ele não cresce, ele não acontece sem o nosso esforço e da noite para o dia, não é de uma semana para outra que a gente envolve pessoas, que a gente consegue boas práticas, boas ações e que a gente consegue crescer nesse sentido. Então, eu estou fazendo questão de reforçar e de ratificar isso, né, para valorizar o trabalho que vocês estão realizando já há um bom tempo, né. Então, acho que pensando nisso, eu queria, a gente direcionando aqui, né, para os nossos minutos finais aí, queria que vocês, falassem um pouquinho aí das expectativas a médio prazo, longo prazo, e também, se vocês quiserem aí fazer uma fala final, né, para as pessoas que estão assistindo, os convites aí para que as pessoas com e sem deficiência também, né, se aproximem e conheçam cada vez mais o trabalho da ClearSale, né. Vocês fazem parte aí das empresas que nós temos muito orgulho aqui de ter parceria, né, então dá muito gosto, assim, trabalhar com gente que está fazendo, sabe. Então acho que é isso. Bom, vou começar então. É, Pensando, primeiro, assim, acho que de tudo que a gente tem feito, assim, a gente tem uma parceria com Oportunidades Especiais que foi extremamente importante para as conquistas que a gente comentou aqui. Então, os treinamentos, as vagas, então, só agradecendo também a parceria de vocês nessas conquistas que a gente teve nesses anos, nesse processo que a gente está vivendo. É, Pensando no que a gente quer a médio e longo prazo, eu entendo que é cada vez mais pessoas com deficiência em diversas áreas da empresa e em cargos de liderança. Isso vai ser muito legal da gente conseguir. A gente já tem hoje alguma representatividade na liderança, mas precisa ter mais, e em todas as empresas, né? Não só na ClearSale. E algo que eu acho importante também é que essa visão essa mentalidade de importância e de querer fazer que seja cada vez mais capilarizado assim para a empresa toda, assim, que as pessoas entendam que elas são responsáveis, que elas precisam ter as iniciativas e que no fim a gente chegue onde a gente quer chegar com diversidade, que é uma mudança estrutural. A gente quer que a mudança na ClearSale, na sociedade de forma geral, mas falando aqui da Clear, seja estrutural. Então, a gente está numa sociedade brasileira que tem uma estrutura que é capacitista, e isso pode resvalar nas empresas de forma geral e na ClearSale também. Então, que a gente consiga fazer com que as mudanças realmente façam com que o ambiente seja acessível, que as pessoas fiquem confortáveis, as pessoas deficientes fiquem confortáveis dentro da empresa, sintam que são pertencentes a esse espaço, e que a mudança seja na estrutura, né, para todo mundo sentir que está ali, que pode fazer seu trabalho da melhor forma, e que está contribuindo, enfim. Acho que é isso, e a mensagem final é que quanto mais pessoas que a gente tem, quanto mais pessoas estejam nessa jornada, né, de inclusão, mais a gente consegue avançar e de uma melhor forma. Então, que todo mundo que esteja assistindo aqui a gente se una nessa caminhada, que eu acredito que a gente vai colher muitos frutos, que vai ser bom para todo mundo. Perfeito, Legal. Ana. Larissa, fica à vontade. Obrigada. Eu acho que a sua fala, Renato, é muito meu sentimento, assim, o trabalho de diversidade, no geral, é um trabalho de formiguinha, né, que a gente brinca, então, é aos pouquinhos mesmo. Às vezes obviamente, a gente tem que olhar para algumas coisas com um senso mais de urgência, então, eu acho que tem coisas que também não dá para a gente ficar muito, né, ali passivos, então, eu acho que é papel de todas as empresas de reagir e a gente tem visto um movimento muito legal, né, principalmente aqui no Brasil, das empresas, no geral, olhando para a diversidade cada vez mais, e a Clear fazendo parte disso. Então, eu acho que algumas coisas. Eu participei de uma palestra recentemente, essa pergunta ficou na minha cabeça, que é diversidade, estamos fazendo o suficiente? E aí é uma pergunta muito, muito ampla, né?
Depende para quem, de acordo com o cenário de qual empresa, porque cada empresa tem sua realidade, enfim. Então, eu acho que aqui para a Clear, acho que ainda não é o suficiente, obviamente, mas eu acho que a gente tem feito o nosso melhor, assim, em tudo que a gente pode, e com esse entusiasmo aí que você viu. Então, se eu puder deixar uma mensagem final complementando a Ana, para que todas as pessoas estejam mesmo nessa caminhada com a gente. Acho que eu reforcei a mensagem da Ana, na verdade, né? Mas é meio que isso, não tem muito. Não tem como ser diferente, né? Acho que a gente precisa de todo mundo junto. E sobre a Clear, é, a gente está aqui disponível, né, no LinkedIn, enfim. Sigam também as redes sociais da Clear, acho que vocês podem conhecer um pouco mais da cultura da Clear. Na nossa página de carreiras tem, inclusive, uma aba só para falar de diversidade, então conta ali um pouco dos nossos projetos. E é isso. Obrigada, Renato. Obrigada, João. Acho que foi muito legal esse papo com vocês. Obrigada, Aninha, também. Hum. Imagina, gente, olha, eu que agradeço, viu? Mais uma vez, obrigado pelo tempo aqui com a gente. E pessoal também que estão aí assistindo, né? Entrem em contato e conheçam cada vez mais o trabalho da ClearSale, porque a gente sabe que é uma empresa que hoje já é muito bacana para se trabalhar, uma empresa em que, de fato, as pessoas com deficiência são respeitadas nos seus direitos e deveres, né? Então, é isso que a gente quer. Então, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço para vocês e até a próxima.